Dona Dalva, quando e como a senhora conheceu a Conscienciologia? Eu conheci a Conscienciologia porque eu estava desenganada pelo meu médico, com um problema de saúde muito grave, e ele disse que não sabia mais o que me receitar. Então, o problema de saúde era o seguinte: eu tinha um problema intestinal, que tudo que eu comia fazia mal. Tudo que eu comia fazia mal. Então, eu estava com medo de comer. Fazia isso 21 anos nesse problema. Ninguém sabia o que era, médico nenhum dava jeito. Eu parti para fazer regressão, já em desespero de causa, e não deu certo, porque houve 2 desencontros com o psicólogo. Eu me aborreci muito e resolvi, estou desenganada, então o negócio é aguardar morrer. Eu cheguei a pedir a uma amiga para tomar conta do meu marido, você vê, sabendo que eu não ia mais estar presente. Então, foi quando a minha filha, que na Glória, ela tinha uma lanchonetezinha e conheceu o instituto lá na Glória. A cunhada dela frequentava, e então ela me convidou para ir lá. Me deu o endereço e eu fui. No dia que eu cheguei lá, no sábado, para a palestra, o instituto havia se mudado. Não tinha ninguém lá, estava lavando lá, uma senhora lavando o salão. Então eu fiquei desesperada, né? Ninguém soube dar o endereço. Então eu fiquei com muita pena de mim, e no ponto do ônibus, eu escutei uma voz no meu ouvido dizer assim: a Telerge sabe aonde eles estão. A Telerge, naquele tempo, não era Oi, Telemar, nada disso, né? Então, eu cheguei em casa muito emocionada, liguei e me deram o endereço, né, o telefone, só o telefone, da onde era o instituto. Eu mal sabia pronunciar o nome todo, Conscienciologia, Projeciologia. Fiquei meio atrapalhada, tudo por causa do emocional também. Mas eu tinha motivo, né? Então, eu liguei para lá. Depois, quando eu frequentei o instituto, eu não conhecia o instituto, eu conheci o professor Valdo. Fui convidada para uma palestra que ele daria aquele Fórum de Ipanema. Fórum de Ipanema. E no outro sábado seguinte, me ensinou como ia a Ipanema, que eu não sabia, quase não andava para aquele lado. Então, eu me programei toda para o sábado ir. Nesse sábado, até outro sábado, eu já senti melhoras. Então, quando eu entrei no salão onde o professor estava, fazendo a palestra, ele estava falando sobre ProEx, o lançamento do livro ProEx. A minha amiga que me levou, minha vizinha, não entendeu nada dos ProEx, dos ex que ele falava, e eu entendia tudo. Eu estava entendendo tudo que ele estava dizendo. Serex, tudo. Eu disse: mas Irani, você não entende nada? Mas eu estou entendendo tudo. Esse homem não é estranho. Eu já conheço ele. Eu nunca tinha visto. Depois é que eu soube que a palestra no extrafísico, né, que ele também fazia, né? E eu devo ter assistido, porque eu sempre fui espiritualista. Depois disso, no intervalo, eu fui conversar com ele sobre o meu problema. Então, ele disse que eu não ia morrer, não. Disse que eu estava perdendo as minhas energias através do umbilicochakra. Eu não sabia nada o que era chakra, umbilicochakra, que eu nunca liguei para aprender essas coisas, que eu achava que era ligado a esoterismo, e essa área nunca me preocupou, não, nunca me interessei muito por isso. Então, ele disse que eu aprenderia a fazer o EV, é o estado vibracional, e que eu ia ficar boa, eu não ia morrer, não. Você tira isso da sua cabeça, você não vai morrer agora, não. E eu disse: então, aonde eu aprendo isso? Nos cursos. Nos cursos, a senhora vai aprender a fazer o EV. Eu disse: e como é que eu faço os cursos? Aí ele falou comigo, né? No instituto, só se dirige ali na recepção, que as meninas vão lhe explicar. Eu: é pago? Perguntei: é pago, professor? Aí ele disse: sim, senhora, é pago. Aí outro bomba que eu larguei na mão dele: eu não tenho dinheiro, meu marido gastou o que tinha e o que não tinha com a minha barriga. Aí ele levantou da cadeira, olhou para frente, olhou para trás, ajeitou o cinto. Aí eu, com a minha ignorância, né? Eu disse: pronto, agora mesmo que eu vou morrer, o homem não está me dando nem confiança. E ele chamou a Graça, ele não falou mais comigo.
Ele chamou a Graça, uma das moças que estavam lá colaborando. Aí falou alguma coisa com ela e ela só fez para me esperar, fez assim com a palma da mão, eu fiquei esperando. Mas completamente desiludida, sabe? Muito peninha de mim. Aí quando ela me apresentou, ela voltou com um cartãozinho, me doou um P1, P2, P3, P4, que para aquele tempo era dinheiro, mas eu também não tinha. Então eu fiquei muito feliz, assisti o resto da palestra em estado de graça. Daquele dia em diante eu não senti mais aquela ansiedade, aquela dor, fui melhorando, melhorando. E quando eu entrei, no dia 7 de janeiro de 1997, no IPC, e assisti a primeira aula, e que aprendi muita coisa, aquela sede de conhecer, foi ali que eu me realizei. E no EV, os 30 minutos de estado vibracional, né, da parte prática, eu nunca mais senti a dor. Nunca mais senti aquela dor que me desesperava, que levantava meus cabelinhos do braço, eu nunca mais senti. E com isso eu encontrei vocês, que é justamente a minha família cósmica, né, que eu sempre falo, né, que eu persigo vocês, eu não acompanho. Então, aí eu comecei a colaborar, fiz o curso, comecei a colaborava na secretaria, depois passei para... que a secretaria me acelerava muito, né, devido à idade, eu ficava muito cansada. Aí conversei com a Nívia. Foi ela que me atendeu no telefone e que convidou para a palestra do professor. E eu reconheci a voz da Nívia no primeiro dia que eu fui lá com o cartãozinho. Eu conheci a voz, eu tenho um carinho muito grande por essa menina. E agradeço a ela também esse livro, Está na Rua, porque ela me ajudou muito. Então, a partir daí, eu comecei a colaborar, então, na biblioteca. Mas eu não sabia trabalhar com computador. Então, eu colocava no papel os livros que eram pedidos para os alunos, né, para eles fazerem os estudos. Eu colocava tudo, o nome, endereço, onde encontrá-lo, tudo, e recebia os livros também, botava tudo no papel. A turma que vinha me render, no meu horário, depois do meu horário, é que passava para o computador para dar baixa, para acrescentar e tudo. Até que um dia, um sábado de palestra, eu levei uma amiga e fui apresentar a ela o instituto, as salas. E quando eu entrei na biblioteca para mostrar ela, era bem grande, né? Era uma salinha pequena, mas bem surtida. O Nilton Medeiros estava colaborando. Aí perguntou, é a senhora que é a dona Dalva, que deixa os bilhetinhos aqui para gente? Eu disse, é. Aí ele disse, se a senhora não sabe lidar com o computador? Eu disse, não, senhor. Então, senta aqui. Ah, mas eu estou na palestra com minha amiga, a sua amiga vai para a palestra, a senhora senta aqui que eu vou lhe ensinar. Aí eu obedeci e o programa do livro, né? Pega o livro e devolver o livro, o programa que estava no... Eu aprendi rapidinho. Rapidinho, aí comecei a trabalhar sozinha. Alguma coisa eu pedia a Rose, o pessoal que ia me render, quando eu tinha dúvida, eu deixava no papel, pedia para me ensinar. E com isso foi tomando conhecimento com o computador. Tudo. Nessas alturas, eu resolvi fazer uma redação dizendo o meu encontro com o Instituto. Assim, eu estava muito feliz da minha vida e fiz uma redação escrita assim: a dor impulsionando a evolução. Não sei se você se lembra. Pedi uma amiga para passar no computador e tirei xerox e distribuí entre as professoras. Tereza Rosa, Maria Bandeira. Aí aquilo rodou lá dentro do Instituto e foi parar na mão do professor Loche, que era, na época, né, responsável pela editora. Isso. Aí um dia eu estou lá colaborando, aí ele entra na sala de aula com aquele papel e pergunta, Adal, foi a senhora que escreveu isso aqui? Aí eu levei um susto. Parecia o quê que eu falo sempre? Que mal eu fiz. Um testemunho de fé. Aí eu perguntei por que eu não devia ter feito isso. Disse, não, é que a gente quer saber se foi a senhora que escreveu. Por causa da redação, né? Dizendo o meu encontro com o Instituto, o que eu senti. E isso está no livro também, depois eu coloquei no livro. Aí ele conversou comigo e pediu para mim escrever um livro.
que a senhora gostaria de escrever um livro? Eu levei um susto. Eu sempre dizia, a minha vida dá um livro. Minha vida é um livro aberto. Mas eu nunca pensei em escrever realmente, né? Fazer a teática. Aí, ainda mexi com ele assim, olha, meu livro tem passagem na minha vida que foi tão tumultuada, em busca da liberdade. Meu livro, às vezes, é proibido para menores de 80 anos. Tem passagem muito pesada no meu livro, por causa dessa busca. Aí, ele aí perguntou assim, tá bem, a senhora passou por isso tudo. E por que a senhora está aqui? Por que a senhora está aqui? A senhora já se perguntou isso? Eu disse, além do problema da colite, né? É a minha busca mesmo. Eu encontrei vocês. Era isso que eu estava procurando. Então, fiquei enrolando o Loche por 1 ano, porque eu não tenho computador, não vou escrever à mão, mas procurando o computador, sabe? Até que eu consegui um 386, 486, que eu vendi faqueiro, panela, camisola, tudo que era assim supérfluo na minha casa, eu fui vendendo para as vizinhas, oferecendo, e fiz um dinheirinho, botei na mão da minha filha. Ela inteirou e um amigo dela vendeu o computador, os 486, foi onde eu dei início ao livro. E assim foi indo. Ele mesmo, o Loche mesmo, me orientou, ele fez um losango, assim, e colocou as setinhas. Aqui, a infância, aqui a adolescência, aqui o trabalhar fora, aqui casamento. Ele disse, não, inverte. Primeiro casei, separei, depois fui trabalhar fora. Já montou os capítulos. Já montou os capítulos. Ele foi fazendo um mapinha, assim, aquele... Foi bom, foi uma orientação que eu hoje passo para todo mundo que está querendo escrever livro, que eu converso com vocês, com as pessoas que estão afim, segue o exemplo que o Loche me deu. É muito bom isso, porque a gente tem uma base, porque eu não sabia nem como começar. Nunca pensei assim, de escrever realmente no livro. Dá licença. Agora, dona Dalva, a senhora contou todo esse processo, né, de chegar até a foi assim que começou, né, a história do livro. Esse contato e a partir daí até como começou a proposta do livro, né? Agora, no momento de escrever o livro, esse livro retrata a sua vida, é um balanço que a senhora está fazendo da sua vida. É uma catarse para me livrar de tudo que é coisas que eu aprendi nessa vida, debaixo de muito sofrimento mesmo. Justamente, mas conseguiu passar por isso tudo, né? E a gente vê sempre a senhora de bom humor, quer dizer, quem tem o convívio com a senhora mais de perto, né, sabe do seu temperamento, da sua personalidade. Essa parte toda que eu passei nesse sofrimento era uma coisa forçada. Que uma moça casada, com 18 anos, com 20 separada, era muito discriminada. Então, eu usava máscara. Eu tinha de bancar uma pessoa que eu não era, mas eu sempre fui assim, extrovertida. E é bom a gente contextualizar, até para o pessoal que está assistindo, está ouvindo aqui a entrevista, que na época essa questão de ser separada era um tabu na sociedade. 1954. Né? Justamente. Essa década não é fácil. Então é importante para saber a pressão social que possuía em relação a isso, né? Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, esse livro, na hora que a senhora está escrevendo, está revendo toda a sua vida, né? É um filme que passa e agora até certo ponto com um distanciamento de alguns fatos, porque muitos já passaram, já tem um grande intervalo de tempo, apesar de serem fatos que a senhora vivenciou, pessoas, contatos, né? Mas esse distanciamento no tempo permite ter uma reflexão maior, né? Uma avaliação, até porque pelo acúmulo de experiência, pela própria experiência de vida, aqueles fatos eles são reinterpretados, né? São. O que na época tinha um significado, depois de um tempo maior, isso tem um outro significado. Então o que eu queria saber era justamente sobre isso, quer dizer, como é que foi fazer essa revisão, esse revisionismo pessoal da sua história de vida?
No princípio foi doloroso. Na abertura do livro, na introdução, eu falo a esse respeito. Eu fiquei com muito medo, fiquei sabendo que eu ia reviver fatos. Alguns até eu procurei esconder. Não quero mais falar, não quero falar nisso. Mas com o desenrolar do livro, da escrita, eu fui acreditando que éramos duas crianças brincando de casamento, que eu só culpava os outros. Eu era a vítima. Mamãe foi culpada, papai foi culpado, não deixa eu estudar. Meu irmão brincava comigo. E tudo era um inferno a vida lá em casa, porque eu não estava adaptada àquela família. Uma pessoa que é criada sem ter uma amiga, sem ter uma convivência com um vizinho, só dentro de casa, sem nada para eles me oferecerem de instrução. Fiz só o primário. Em 1946, eu saí do colégio. E para escrever esse livro, comecei em 1999, sem ter nenhuma escola mais nesse intervalo. Fui dona de casa. Vivi a revelia. Vivi porque respirava. E os fatos iam se acontecendo e eu sempre me defendendo. Eu sou a culpada. Eu sou a vítima. Inclusive, muito assédio também, né? Por causa do meu trabalho, por causa de eu ser uma mulher desquitada naquela época. Ninguém perguntava se eu estava interessada em jantar com a pessoa, me convidar para jantar fora, ir no cinema. Não, era o que hoje nós chamamos de estupro mesmo. Se eu não fosse... A raiva era tão grande que eu metia a mão na cara deles e perdia meus empregos. Era um modo de eu me defender agredindo. Eu não tinha diálogo para saber, peraí, rapaz, o que você está fazendo comigo? O que você pensa que eu sou? Não é assim que se aborda uma mulher. Não tinha escola, não tinha nada, não sabia nem me defender. Era assim, era agredindo. Foi muito duro esse pedaço para mim, na minha vida, sabe? Então, aí que fugiu esse processo justamente de rever tudo isso. Isso foi. Como é que foi? Foi muito duro, muito difícil mesmo. Mas conforme eu fui escrevendo, após a consciencioterapia. Consciencioterapia, que eu fiz com a Sílvia e o Francisco. Aí eu passei a entender melhor. Nesse período, eu passei a entender melhor essas consciências. O que eu estava fazendo aqui, o porquê desses acontecimentos. Então, foi caindo a ficha devagarzinho. Se aconteceu, posso botar a culpa em alguém. Tem que ser eu mesma culpada disso. Aí eu fui perdoando. Fui me auto-perdoando e perdoando também, inclusive o menino, que eu saí de casa, casada, conforme mandava o figurino da época. Eu saí casada, mas só que tem com o rapaz errado. Ele era tão criança quanto eu, tão imaturo quanto eu. Nós brigávamos de se atracar. E no meio disso tudo ficou uma criança, né? Com a minha filha. Então foi um momento muito difícil, sim. Mas foi superado pelo perdão. Então, qual que é o fruto para a senhora dessa coisa de ter revisto a vida como um todo? O que sobrou agora? Como é que a senhora enxerga isso? Eu agora enxergo isso como uma consequência, entendeu? De ações negativas que eu fiz. Talvez nessa não foi, tenho certeza. Eu era pura, inocente, sem malícia nenhuma. Mas em algum lugar do passado eu devo ter causado. Isso foi a consequência de algum ato da vida passada. E nessa vida eu não tinha experiência nenhuma. Eu nunca afirmava a ninguém. Então, por que aconteceu isso comigo? Então, mas o fato da senhora rever a vida agora, já reviu tudo, conseguiu elaborar as ideias, conseguiu escrever sobre esse assunto, a senhora disse que teve dor e tudo mais, mas e agora, hoje? Agora como é que é hoje? O que hoje qual foi o efeito disso? Valeu tudo, não tem preço. O que eu passei não tem preço diante do que eu estou aprendendo, dos conceitos novos que eu revi, de tudo isso. Não? Inclusive a saber perdoar. Esse perdão não é aquele perdão humilhante das religiões. É aquele perdão de compreensão do nível espiritual, do nível evolutivo da consciência.
que estavam ao meu redor, e o meu mesmo. Então, além de eu me auto-perdoar, ainda fiquei de bem com a vida. Aí voltei a ser eu mesmo, alegre, brincalhona, entendeu? Meu marido também era esse segundo marido, que me apoiou muito. Até há pouco tempo eu soube que ele teve problema com a família para me aceitar, uma mulher desquitada, uma mulher largada, e ele gostou de mim, eu gostei dele, um rapaz livre, desimpedido, e isso mexeu muito com a família dele, não estava querendo. Porque ele é um rapaz de família, né? E é uma mulher largada. Foi um baque muito grande. Mas ele brigou e conseguiu, e fomos felizes por 45 anos. Não? E no final ele ainda reconheceu, disse para mim assim, agora doente: Dalva, eu não sei como os relacionamentos que você teve hoje, antes de mim, não souberam valorizar a mulher que você é. Isso depois que ele foi nas palestras, que ele acreditou que ele não iria morrer, que ele estava com câncer, já estado terminal, sim, quando foi descoberto. Aí ele perguntou para mim assim, o objetivo de vida, o nome da primeira palestra que eu levei ele para assistir. Aí ele virou para mim e disse: ainda há objetivo de vida para mim? Aí eu falei para ele assim: olha, o título do meu livro é a resposta. Sempre é tempo, né? Aí ele assistiu a palestra, quietinho, tomou novo ânimo e passou a entender aquilo que eu sempre dizia a ele. Eu vinha das aulas, comentava com ele aquilo. Ele ouvia com a paciência. Eu estou crente que estou semeando, né? Quando acabava de falar, Dalva, acabou, morreu, virou mingau, acabou tudo, isso não existe. A vida acabou, morreu, acabou, não tem mais nada. Ninguém volta, ninguém volta. Então foi uma luta difícil também para... Precisou essa trancoterapia da doença dele terminal para ele botar o pé no chão. Aí ele compreendeu. A ponto de me perguntar assim: há quanto tempo você está aqui no Instituto? Aí eu falei assim: daqui a 6 meses vai fazer 10 anos. Aí ele abaixou a cabeça e perdi 10 anos. Quer dizer que ele reconheceu, né? Reconheceu. Ele faleceu em que ano? 22 de outubro de 2006. 2006. Aí, em 2007, o pessoal me trouxe para cá, que eu estava muito magrinha, lembra? E aí eu fiz o balanço com você. Foi nessa época. Justamente. Aí me ajudou muito aquele balanço, sabe? E eu chamando ele: ó, se tu tá por aí perdido, tu senta aqui. Tu escuta o que o rapaz está falando. Não? Falando com energia com ele. Eu acho que ele... Claro que você cria o rapport, né? Cria o rapport. Naquela área, o que eu estou entendendo, você passa a entender. Mas que ele era inteligente. Sim. Ele era muito boa pessoa. Eu tenho certeza, agora conhecendo mais a Conscienciologia, vendo o professor Valdo falar dos intermissivistas, eu acho que ele também era intermissivista. Só que ele foi um rapaz criado largado, não se viciou. Ele e o mais velho criaram os irmãozinhos. O pai morreu com 41 anos. Então, ele e o mais velho criou a família toda. Então, ele não tinha pai nem mãe para dizer assim: tá um pratinho aqui para você, quando você vier da rua, tem aqui seu pratinho de comida. Com 12 anos, ele é dono do nariz dele. Aí, acabava de trabalhar, foi fazer a escola de ourives, trabalhar na oficina de ourives, e levou os irmãos, ganhou 300 contos na loteria em 1951, montou a oficina, comprou ouro, comprou máquina e botou os irmãos tudo com ele trabalhando. Então, eles criaram a família do pai dele. Casaram 2 irmãs, o pequenininho tinha ficado com 1 ano. Então, na época que a senhora estava escrevendo o livro, ele estava vivo aí? Já estava comigo. Já estava com a senhora. E o que ele achava do livro? Não, ele não dava palpite. Não dava palpite. Tanto faz como tanto fez. Agora, depois de doente, ele leu o livro. O livro no computador. A versão antiga. No computador. Ele ligava o computador, botava o livro lá e ele ficava lendo. Ele, depois de doente. Porque ele diz: eu já sei tudo da sua vida, que eu nunca enganei a ele. Desde que eu conheci ele, eu não fiz máscara com ele.
Não sou flor que se cheire. Uhum. Eu escorreguei muito na minha vida. Uhum. Eu tentei outro relacionamento antes de você e não deu certo. É o tal que eu não queria colocar no livro. Foi o rapaz militar. Não? Também já deve ter dessomado esse rapaz. Não? E eu tive de fugir. Foi maluco. Esse capítulo eu não queria escrever de jeito nenhum. Mas fui cobrada. Aí a senhora colocou. Aí eu coloquei. Mas está escrito aí essa Como cobrança. é que foi essa coisa de decidir o que entra e o que não entra no livro? Eu digo pelo seguinte, é uma história biográfica, então obviamente existem outros relacionamentos, outras pessoas fazendo parte da sua história, e há coisas que a gente merece ser ditas, há coisas que vão expor as pessoas e que a gente não pode colocar no livro. Como é que foi isso para a senhora? O casal, a Hernani e a Gisele, que iam lá em casa revisar o livro, porque eu também tive problema de contrafluxo, para não escrever, quebrei um braço. Depois que o braço estava curado, quebrei o outro. Aí eu digitava com o esquerdo. Depois que o direito ficou bom, aí eu quebrei o esquerdo. E foi. Então, eles iam lá em casa para revisar o livro no computador. Então, eles conversaram comigo, Dalva, a senhora não pode se expor, porque não é muitas pessoas, que eu escrevia tudo, botava tudo lá. Então, isso aqui nós não vamos colocar, dona Dalva, que vai expor a senhora. Porque não é só o pessoal da Conscienciologia que vai ler o seu livro, que entende o objetivo principal do livro. Aí eu disse assim, bom, nesse ponto você tem razão. Quando eu estava escrevendo, eu senti isso. Mas como é para botar, para escrever, eu escrevi. Ele selecionava de cima a baixo e deletava. Não? Outros relacionamentos também, que não durou muito pouco tempo, mas ela investia, eu estava investindo. Eu fui corrida da casa de muitos rapazes de família, porque as mães deles não me aceitavam. Então, se você botar os pés aqui novamente, eu vou te botar a vassoura. Não, passei muita... o livro, se fosse pegar com toda a vivência, a minha vivência nessa vida, por causa desse processo de casar e separar, tinha de pegar com um lenço, por causa do peso das lágrimas. Então. Bom, dona Dalva, então retomando aqui a nossa entrevista, a gente queria saber agora a respeito das repercussões do livro. Como tem sido, assim, pós a publicação, o que tem acontecido, o que a senhora tem vivenciado com a questão da publicação do livro? Eu já recebi no meu Orkut, já recebi por e-mail e pessoalmente de pessoas que me abraçam e falando sobre o que ela encontrou no livro, ajudou a ela a superar problemas que elas tinham iguais. Entendeu? E tem muita gente que chora muito, né? Assim, você não chorou nem a metade do que eu chorei. Mas é uma repercussão boa, sabe? Eu tenho assistido, tenho recebido os e-mails, muitos abraços. Inclusive, uma que me tocou muito foi a respeito do aborto. Ela também passou por um processo, ela não me contou o que era, mas ela disse que encontrou a solução no livro. Eu também não perguntei, né? Porque aí invadia a privacidade dela. Amigos meus, pessoal do Instituto, rapaziada da Barra, né, lá do Rio, eles deram de presente para a mãe. Aqui mesmo, aquela menina que fica com o microfone, fala muito sobre, dá os endereços, quando o professor Valdo pede. Adriana. Para o pai dela, para a mãe dela. Não, foi muito bom. E eu estou sentindo que as pessoas estão se interessando e aprendendo com o meu relato de vida. Com a vida. O exemplarismo. Né? Exemplarismo, E a senhora como é que se sente como autora? Mas eu sou tão simples. Não, mas assim, ó, a senhora deixou um registro. Como é que é isso? Mudou alguma coisa na sua percepção, nível de responsabilidade? Como é que de responsabilidade, sim. Uma mudança até de amigos, né? Vocês são, e lá mesmo no Rio, né? Pessoas que não se interessam ainda em conhecer a Conscienciologia e que, ao ler o livro, começam a refletir mais na vida deles
e andava na frente do seu livro, lendo o seu livro, eu me conscientizei que meu marido é um santo, que eu sou muito feliz. Eu não passei metade do que a senhora passou e eu só vivia me queixando, reclamando. O seu livro foi água na fervura. Ele até notou que eu estou diferente. Houve mudança no equilíbrio da casa dela. É interessante, porque a senhora ainda há pouco havia comentado dessa reposicionamento que antes era de vitimização e que depois começou a ter o processo do perdão e compreender mais. O perdão de compreensão, não perdão. A partir da compreensão. A partir então, a gente comparando agora com esse relato que a senhora trouxe, isso se expandiu para os leitores também, né? Isso. Inclusive do Pernambuco. Então, porque eles começaram, esse relato dessa senhora aí, também começou a ver que, de repente, o marido não era tanto assim, tanto problema que ela estava vivenciando. Ela culpava o marido, e ela, depois do livro, ela entendeu que a culpa era dela mesmo. Ela que causava aquilo tudo. Quer dizer que tem alguns elementos que o seu livro trabalha, né, dona Dalva, pelo que eu estou entendendo. Por exemplo, ela trabalha a questão da pessoa assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Parece que isso desperta isso nas pessoas, pelo que eu estou entendendo. A pessoa sair da vitimização e assumir, vamos dizer, o compromisso com ela mesma, de mudar a vida, de fazer reciclagem. Parece que esses pontos a senhora trabalha e é essa maneira de chegar na assistência. Não sei se a senhora vê assim. Isso, assistencialidade. É por aí, por esses pontos de reflexão de vida. Agora me conta uma coisa, o que a senhora pretende de agora em diante? Tem outros livros que a senhora está pensando em fazer? Tem algum projeto? Espera aí, vamos com calma. Porque uma menina que sai do colégio em 1946, só com um primário, o meu período de trabalho fora, apesar de eu ter trabalhado numa agência de publicidade, que puxa muito pelo português, e qualquer coisa que a gente fale errado, eles caem em cima, entendeu? Porque eles lidam com a gramática. Então, isso me corrigiu muito, me fez corrigir muito, mas foi pouco tempo que eu trabalhei com eles. E a vivência mesmo, né, da repercussão, tudo desse trabalho, eu chego a 1999 para escrever um livro, sem ter estudado nesse meio tempo, o trabalho, conforme falei, o período foi muito pequeno, eu era dona de casa, cozinheira, feijão, arroz, isso e aquilo, entendeu? Receitinha na televisão. Eu nunca pensei de escrever um livro. E assistência eu sempre tive. Com vizinho, com família, com primos, com primas, sempre dei assistência a todo mundo. E eu sei que através dessa assistência que eu dava, apesar de estar doente, do jeito que eu estava, com aquele problema de intestino, que eu só comia cenourinha, batatinha, cozidinho na água de carne, cozinhava carne, tirava a carne na água, cozinhava aquela comidinha. Eu não podia mais ir à festa. Acabou a minha vida social. Então, o que eu tinha de fazer? Roupinha para asilo, para as criancinhas, frequentar os centros espíritas de Allan Kardec, que eu frequentava, que eu lia muito. E assim eu ia fazendo as minhas assistências. Mas isso também é um grande exemplo, dona Dalva, em função de, vamos dizer assim, de superação. Porque tudo isso que a senhora está trazendo, está descrevendo, como era a sua vida, levava totalmente a posição contrária de uma pessoa de escrever um livro, né? Que é um processo mais intelectual. E a senhora mostrou que justamente quando a pessoa quer, né, quando ela tem vontade... Eu lia muito. Durante esse período todo eu sempre li muito. Não precisa ser nenhum mestre ou um pós-doctor para poder escrever um livro. A senhora escreveu um livro com conteúdo. Isso é importante ser dito, né? Então, quebra-se um tabu também. Ou, às vezes, as pessoas têm essas crenças, né? De que, eu não tive uma formação adequada, eu não vou poder escrever. Por que não? Mas eu ainda me cobro. Sabe por quê? Porque eu vejo exemplos aqui no Instituto de pessoas que, também sem condições de estudar, financeira, elas procuraram profissão. E ali elas se tornaram
Por exemplo, contadora. Tem um exemplo de uma senhora lá no Instituto que ela foi para o Senai. O pai não tinha condições de pagar. Mas ela já tem livro? Ela já está formada, já está fazendo. Ela tem livro Ela tem livro publicado? Não. Então, mas está escrevendo. Ok, mas a senhora já escreveu. Há uma diferença aí. Então, tem valorizar também, veja. Com isso tudo, a senhora foi e escreveu. E como a senhora falou, vendeu isso, vendeu aquilo, vendeu aquele outro, para poder comprar o 486 inicial para começar a fazer. Quebrou um braço, quebrou o outro, mas continuou fazendo. E está aí o livro agora concreto publicado. Agora já estou no 4º computador. Então. E ainda estou ganhando o notebook. Olha aí. Você até o vai chegar hoje. Isso não pode ser deixado em vão, justamente. Então, acho que tem que valorizar. Notebook, já está no 4º computador, tem que usar, né? Agora, eu queria aproveitar e perguntar o seguinte, Dona Dalva, em relação aos seus leitores. Por quê? Muitos dos seus leitores são pessoas conhecidas, quer dizer, pessoas do seu círculo de amizade ou círculo familiar, que obviamente, a partir da leitura, mesmo sabendo algumas histórias, possivelmente vieram trazer algumas informações ou fizeram alguns comentários, ou até mesmo, não sei, pode até tido algumas mudanças de comportamento. E outros leitores são leitores que conheceram a senhora a partir do livro. E que a senhora também, então, conheceu a partir do livro. Quer dizer, o livro foi o fator de aproximação. Essa senhora do aborto que eu falei, ela é de Pernambuco. Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Tanto no primeiro caso, os leitores que já eram pessoas conhecidas, o que a senhora viu de que o livro impactou, ou que gerou alguma repercussão, e como é que foi essa questão de conhecer pessoas a partir do seu livro? Pessoas que leram o livro e vieram falar com a senhora. Como é que foi isso? Dá uma alegria muito grande, né? Então, eu parto valeu. Eu acho assim, valeu. Se foi para isso, para ajudar as pessoas, valeu muito isso tudo que eu passei. Que essa vida minha eu considero como se fosse aquela chave que muda os trilhos, não? Sim. Que o trem vai passar e que tem de mudar o trilho, não vai mais percorrer esse caminho. Aqui vai mudar para outro caminho. Né? Uma mudança, completamente. Desse pessoal que tem se comunicado comigo, né? Que eu sinto que deu uma melhorada, atingiu o intelecto delas e elas também estão querendo mudar alguma coisa. Mas, na prática, o que a senhora viu? Vamos dividir a questão em duas. Em relação às pessoas que a senhora já conhecia, de amigos ou familiares, o que a senhora viu que o livro impactou, gerou algum tipo de efeito? Começando por esse grupo. Olha, Locha, eu vou te explicar uma coisa. As pessoas que eu lido são pessoas de um nível muito diferente do que a gente tem aqui no Instituto, no CAEG. São pessoas ainda ligadas muito a igrejas, a carregar andor, a ir à missa. Então, essas pessoas só julgam aquilo que acham que eu fiz de errado. Eles não conseguem alcançar essa parte. Pelo menos algumas que eu já perguntei sobre o livro, né? Uma até, eu estava até rindo, que ela disse assim, Dona Dalva, eu li o seu livro. A senhora foi muito burra. Posso falar essas coisas? Fica à vontade. A senhora perdeu seus empregos bons, que eu não cito as firmas que eu trabalhei, mas empregos bons a senhora perdeu só porque a senhora não quis dar um passeio com o seu chefe? Aí eu vou falar, posso falar? Pode, claro. Então, ela chegava para mim e dizia assim, isso foi o máximo, entendeu? Isso me abalou muito, eu fiquei, abrir as pernas não dói. Inclusive, ela tem uma pessoa conhecida que hoje ganha 12 mil reais de salário porque ela foi amante do chefe dela durante 20 anos. Aí eu disse assim, dói sim, dói. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre ética e tudo, e agora que eu tenho, eu vejo que, naquele momento, a minha ética íntima prevaleceu. Eu trouxe essa ética. Eu não iria fazer... Isso é esclarecimento. Pois é, então.
Esclarecimento a gente não consegue muita simpatia, né? Pois é, foi o que eu falei com ela. Ela não se convenceu. Ela achava que eu devia de ter participado, colaborado, não sei o que, e hoje eu estava rica. Não estava com um salário mínimo como hoje eu tenho. Né? Mas hoje também seu nível de assistência é outro. Em função dessas decisões. Desse parecer dessas pessoas é assim, que é agora, é um agora, imediato. Ela não quer morrer para ganhar no céu. Mas veja, de qualquer forma, às vezes também a pessoa vem falar isso porque isso mexe com ela. Porque... Mas ela não entende. Não, mas assim... É o teto, né? É o teto, justamente, então. Mas aí mexe com a pessoa. Aquilo ficou para ela. Aquilo ficou. Para me condenar. Não faz mal. Não faz mal. Mas um dia ela vai repensar. A vida vai passar, dona Dalva. Justamente, esse condenar naquele momento é uma defesa. Porque, de repente, a pessoa fez como ela estava falando e não quer admitir o erro. Então, é melhor, então, que fazer um ataque. É uma defesa. Muitas vezes dá isso, né? Mas isso é um grupo. Mas também a senhora comentou de ter pessoas que tiveram uma boa repercussão. Tiveram uma boa repercussão. E como foi isso? Inclusive próxima da senhora? Gente próxima dele? Próxima. E aí, como é que foi isso? O que a senhora percebeu? Dalva, eu não sabia que você tinha sofrido tanto, minha filha. Tia minha, parente, Dalva, eu não sabia que você sofreu tanto. Você podia ter ido para minha casa agora é tarde. Na época que eu estava querendo, precisando, vocês botavam barreira. Não queriam me receber. A minha própria família, tias, essas coisas, não vem na minha casa, não. Você vai desvirtuar meus filhos. 2 deles já faleceram. E a moça está separada também do marido. Há muito tempo. Não fui eu que influenciei as meninas lá, os 2 rapazes. Todos os burros na água no casamento. Todo mundo. Eu fui a precursora da minha família em separação. Todo mundo que falou, as irmãs, da mamãe, do papai, todo mundo teve rabo na família também. Né? E não fui eu que desejei, não. Não, é a vida. Porque a vida é assim. Vida, Mas então a senhora vê que o livro também, de certa forma, propiciou uma aproximação. E uma reflexão para elas, né? Porque não sabia que eu tinha sofrido tanto. Não sabia. Então, a próxima pessoa que vocês veem que está numa situação difícil, ajuda. Sim. É um processo da aproximação do Grupo Karma mesmo. E quanto à prisão, que eu fui criada presa, né? A minha outra vizinha disse assim, dona Dalva, eu não sei se eu vou rir da senhora ou se eu vou chorar também. Porque eu nasci interior de Bahia com Minas. Eu não conheci o mar, só conheci o mar com 12 anos. Então, se eu fui criada tão presa e vi aquelas mulheradas todas, aquelas meninas novas, igual a mim, tudo, 16, 17 anos, casando, tendo filho. Eu não quis isso para mim. Eu fugi de lá num senhor que era vizinho, que fazia... como é que chama? Criava peru para vender fora. Ele tinha uma caminhonetezinha. Ela se abolotou lá dentro, junto com os perus, e fugiu. Quando ele viu, eu estava no meio do caminho. Então, chegou na outra cidade, lá toda suja, de sujeira do peru e tudo. E ele, menina, como é que você veio? Como é que você fugiu? Você levou ela na casa da mãe dela, da família dela, que ela tinha na outra cidade. Que a mãe já tinha separado do pai e estava nessa outra cidade. Ela foi atrás da mãe. Aí ela disse assim, Dalva, eu fui fugida, saí fugida. Eu quis sair daquele lugar. Eu vejo hoje a minha colega, quando eu vejo, tudo sem dente, tudo sem uma penca de filho. E eu não quis aquilo para mim. Se eu nasci no interior e tive esse tino, por que a senhora nascida dentro do Rio de Janeiro, a senhora não teve as mesmas ideias? Eu disse, é diferente, porque você foi criada vendo as pessoas, o nível de vida das pessoas, você teve escolha. Você viu o que era bom e o que não era bom. Eu não vi nada. Eu, dentro de uma prisão, né? Papai e mamãe não deixavam eu ter colega, não deixavam eu estudar. As colegas não me queriam por perto por causa do meu nível. Eu não tinha o nível da turma. Eu não tinha malícia. Então, elas mesmas me evitavam. Até no próprio colégio, que eu saí do colégio com 13 anos, em 1946. Quer dizer, qual é a vantagem? Ela teve mais vantagem que eu, né? Que você é prisioneira, você não tem escolha.
não sabia como era o movimento da casa do vizinho. Não sabia nada. Não tinha televisão. Era proibido de ouvir rádio. Papai só ouvia o noticiário. A casa da minha mãe só teve televisão depois que o papai faleceu. Isso em 1965, por aí. 66. Não. Então, eu era uma prisioneira dentro de 4 paredes, com os muros da nossa casa, e eu doida para saber o que se passava lá do lado de fora. Eu fui diferente do meu irmão, e a mamãe estava feliz, criou os 2 filhos. Dentro do mundinho dela, ela estava feliz. Papai era obediente, era todo mundo obediente para ela. Tudo. As irmãs deram graças a Deus quando a minha mãe casou. Né? E quando eu nasci, hoje eu soube uma tia, de algum tempo atrás, né, que disse para mim, Dalva, quando você nasceu, todos nós ficamos com pena de você. Coitada daquela criança. A sua mãe sempre foi muito mandona. Hoje eu estou sabendo que é autocracia, né? Quando eu ouvi essa palavra no Instituto, olha quanta coisa eu estou aprendendo. Autocracia, eu nunca... Não tenho isso. Meu vocabulário não alcançava tanto. Mas experiencialmente a senhora compreendia. Aí veio na ideia direitinho. Minha mãe. Fulana de minha tal. mãe. E o Valdo não fala que tem muitas mães que, em vez de ajudar, atrapalham, né? Mas era o quê? Eu compreendi na consciencioterapia que ela queria me preservar das malícias do mundo. Ela sabia que eu cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita, né? E muito inteligente, querendo saber das coisas, via buscar o jornal na casa do vizinho. Ele chegava do trabalho, eu dava um tempinho e ia lá, já leu o jornal? Quer me dar o jornal? Para me ler o jornal. Eu queria conhecer as coisas, mas era impedida. A senhora hoje tem uma visão já maior da Conscienciologia, né? E dentro a senhora já viu as especialidades da Conscienciologia. Né? Mas tem muita coisa ainda que eu não alcanço. Sem dúvida, mas de qualquer forma, hoje a senhora já tem uma visão maior. Né? Claro. Essa sua experiência, a senhora acha que qual área assim, da Conscienciologia teria uma relação maior? Essa sua experiência de vida, esses problemas pelos quais a senhora passou, a senhora vê alguma área assim que começa a despontar e que também converge com seus interesses pessoais para se dedicar? O interesse meu é muito grande na Proex e na assistência. Né? E depois da Dessoma, que eu também penso nisso, eu gostaria de interagir com a equipe que ajuda a dessomar. Eu sempre gostei muito. E vi muita gente, foram 13 anos dentro do Hospital do Câncer, e ajudei muita gente. Eu não sabia que eu estava ajudando. Mas eu, através do Jorei, que é energia, eu conseguia fazer com que a pessoa fosse em paz. É porque a senhora agora também vai entrar no processo, né, de pensar no autorrevezamento. É mesmo? É, o autorrevezamento. Todos nós. Tem de aprender mais. Não, mas todos nós também. Isso é o fluxo da vida, isso é inevitável. É inevitável. Tem muitas coisas, muitos assuntos que o professor Valdo fala que é compatível com as minhas ideias. Então. Você lembra que ele fala sobre excluir a infância? Que mas igualzinho como eu penso. Tão bom se ele já nascesse com, uns 20 anos. Então, sem passar por esse processo. Mas aí que está. A senhora acha que agora, olhando as suas experiências, porque até ouvindo a senhora falar, e no próprio livro também a gente vê isso, tem assim, existe um certo padrão das experiências, né? Ou das dificuldades também que foram superadas, né? A gente vê que é muito nessa questão das relações interconscienciais, né? Do convívio. Ou foi na questão da família, um processo mais de autocracia, como a senhora estava colocando, na relação também de um casamento de início, que depois houve a separação e com isso uma estigmatização dentro do grupo, não é? Na relação com os chefes, a questão profissional. Então, o que a gente observa é que tem essa questão de grupo, né, de relações e tal. E a senhora é sempre muito assistencial, né? Também todo o trabalho e o temperamento, como a senhora mesmo está trazendo. Então, era interessante pensar o que essa experiência, porque até no início da entrevista a senhora fez menção, né, que isso obviamente tem uma raiz no passado, né? Quer dizer, toda essa vivência ela não foi aleatória ou casual, né? Então,
o que pode ser aproveitado disso para que, a partir daqui agora para frente, a senhora possa atuar ajudando pessoas que tenham uma relação, que tenham experiências semelhantes, né? É nesse sentido de pensar o autorrevezamento. Eu aconselho as pessoas a procurar colocar no papel todas as suas vivências, porque tudo isso é válido. A pessoa pode não entender, como eu no princípio do livro, também não estava entendendo bem por quê. Mas como eu tomei coragem, a ajuda vem. Quando a gente tem vontade, os amparadores chegam e ajudam. Eu moro numa rua muito tumultuada, de muito barulho. Mas quando eu me conscientizava do livro, parecia que eu estava de Antolhos. Eu não via nada, não tinha barulho, ambulância, bombeiro, tudo passando. Eu estava ali entregue ao meu trabalho, eu não participava de nada que estava passando em volta de mim. Não, ficava surda e muda lá do assunto. Só o livro, focando só o livro. Agora, dentro, então, dessa lógica do focar o livro, a gente sabe, dona Dalva, que tem muita gente, às vezes até, que já estudou mais do que a senhora, que já se preparou mais, que teve mais chance na vida, mas que ainda não conseguiu escrever o livro, né? Está tentando, algumas acham também, igual a senhora acha, que não está preparado para escrever um livro, apesar de ter, quem sabe, ter tido mais chance. Então, eu queria ver se a senhora deixar um recado para essas pessoas que querem escrever o livro, o que a senhora dá de sugestão? Tentar. Tentar. Se não tentar, não vai saber se vai conseguir ou não. Não se deve ter medo de errar. A gente deve ter medo de não tentar. Porque tudo na vida é tentativa. Ninguém tem certeza de se vai dar bem ou não. Até o negócio, que você vai abrir uma casa de negócio, você, pensando bem, né? Você está tentando, pensando que vai dar bem. Vamos que não dê. Você tentou, pelo menos, como a minha filha teve a lanchonetezinha dela. Ela tentou, aplicou o dinheirinho do contrato que ela fez com a firma naquela lanchonete. Não? E não deu sorte. Não botou pessoas que não devia de colocar junto dela. E ela teve prejuízo, mas ela tentou. Quando ela se queixa, eu disse, mas você tentou. Não deu certo, tá bem, não deu certo, mas você tentou. Viu que não deu certo, aí partiu para outra coisa. Né? Se não tentar, a gente nunca vai saber. A vida é isso, a vida é tentativa. O resultado é o melhor que a gente quer. Se não for, pelo menos tentou. Pelo menos errou tentando. Tentou, pois é. Do que errar sem fazer nada. Do que errar sem tentar. Dona Dalva, também aí fechando, qual que é o recado que a senhora deixaria para os seus leitores? Eu gostaria, infelizmente não foi colocado o meu e-mail no livro, mas eu gostaria que eles respondessem, né? Mandassem o e-mail para mim, se eu puder dar aqui o e-mail. Claro, por favor. dalva.moren@gmail.com. Tá ótimo, tá ótimo. Gostaria muito de ter respostas, né? Porque eu estou selecionando essas respostas, fazendo uma pastinha só para colocar minhas... Para poder também conversar com o leitor. Né? Então. Inclusive a menina daqui de Foz, ela mandou, foi pelo Orkut, ela mandou, ela ganhou o livro num sorteio lá na sala que vocês têm no shopping. Leu, gostou muito, já emprestou a um amigo dela e mandou, me achou no Orkut e mandou esse recado, que gostou muito do livro, que fez muito bem a ela. Que bom. E que ela já tinha passado até adiante para outra pessoa ler também. Muito bom. Então, a gente quer agradecer aí a senhora por essa entrevista. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Né? Está mostrando um pouco da vida, né? A vida como ela é, experiência de vida, superações de vida, né? Como exemplo aí para todos nós. Então, posso deixar um recado para os autores? Pois não. É o seguinte, já quem é autor, que já tem livro, quando tiver muita dificuldade de vender o livro, faz como eu estou fazendo. Vai lá no IPC, pega 2, 3 livros, leva para casa, vende às pessoas que não querem, não estão interessadas em conhecer o IPC, são justamente pessoas ainda ligadas à religião, tudo, mas querem ler o livro. Pessoas mais da Socin, né? E se interessam, mas não estão a fim de ir lá pegar na editora. Aí eu pego consignação, 3, 4 livros, levo para casa, vendo, aí vou lá, levo o dinheiro, pego mais 3,
E eu estou conseguindo vender. Muitos livros, também. Estou fazendo. Os autores podiam fazer isso, né? Também, alguém que tenha disponibilidade também, né? A gente não sabe, às vezes trabalham, tudo, né? Mas leva para o trabalho, bota lá em cima do meu trabalho, 2, 3 livros, deixa lá, que alguém perguntar, que é meu livro, rapaz, né? Por que você não compra o meu livro? Tá isso já é uma... Também, vamos agradecer. A Rose gostou da ideia. A Rose gostou uma boa, ideia. O autor tem a iniciativa também. A iniciativa, né? De sustentar a própria obra. Pois é. Muito obrigada, então, dona. Obrigado, dona. Obrigado a vocês. Deixa eu beber minha água.